Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros amigos que creem na Palavra de Deus, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e no Espírito de Deus, sejam todos abençoados. Eu espero que a palavra que nós vamos trazer para vocês, venha trazer luz, venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que você possa saber como ser uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus. Nós ontem falamos sobre o caráter de Abraão. Deus escolheu Abraão por causa do seu caráter. Nós vimos isso. Abraão era um homem de caráter. Embora ele fosse um homem cuja fé era pagã, portanto pecador, mas Abraão era um homem de caráter. Porque às vezes a pessoa é pecadora por conta da ignorância. Ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a lei de Deus, ela não conhece os princípios da fé cristã. Então, ela vive no pecado sem saber que está no pecado. Mas, mesmo assim, ela conserva em si a sua palavra, ela leva a sério a sua palavra, a palavra de honra. Abraão era um homem de palavra. E Deus foi buscar Abraão para quê? Qual o objetivo de Deus ter procurado Abraão? Deus queria formar um povo separado de todos os povos da terra que eram pagãos. Então Deus viu em Abraão um homem de caráter. E, através de Abraão, ele formou um povo, uma nação que viria a ser uma nação separada de todas as demais nações, para que dessa nação separada das demais nações viesse nascer uma virgem que tivesse o caráter de Abraão. Então ele encontrou em Maria uma jovem virgem, puríssima e de caráter. Então desceu Deus, na pessoa do Espírito Santo, em Maria, e gerou nela o seu santo Filho Jesus. Então, através do Senhor Jesus, Deus formou um outro povo, uma nação santa, pura, separada de todo o mundo, que viesse ter em Abraão o perfil do seu caráter. Então, a nação cristã, a igreja do Senhor Jesus, é formada de pessoas verdadeiramente de caráter, que honram a palavra de Deus, que honram a sua própria palavra. Então, minha amiga, meu amigo, só para você ter uma ideia
da grandeza, da importância do caráter, desse tipo de caráter, que é o caráter de Deus, basta ver o seguinte: qual é a pessoa que, em sã consciência, se sujeitaria a casar com, ou fazer mesmo negócios com uma pessoa sem caráter, um descarado? Você imagina? Por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, que está procurando uma parceira, um parceiro, casamento, você quer ser feliz, você quer se casar, quer constituir família. Você aceitaria, por exemplo, uma pessoa sem caráter? Você aceitaria, por exemplo, um safadão da vida? Não. Jamais. Como é que você iria escolher uma jovem ou um jovem, um rapaz ou uma moça, uma mulher ou um homem sem caráter para formar uma família? Ora, é claro, se você tivesse escolhido, se você escolhe uma pessoa sem caráter para casar, o que vai acontecer? Você vai destruir a sua vida, porque aquela pessoa sem caráter vai desonrar o seu nome, vai desonrá-la, que é o que nós mais temos visto nesse mundo. As pessoas casam e descasam, casam novamente e descasam outra vez. Por quê? Porque não encontraram a pessoa de caráter que honra a palavra empenhada. Então veja que o caráter é extremamente importante para que você venha formar a sua família. Foi assim com Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão era um homem de caráter. Ele era um homem de caráter. Ele não era uma pessoa vulgar, ele não era uma pessoa qualquer. Ele honrava a sua palavra. Tanto é que ele estava casado com Sara mais de 40 anos, ou aproximadamente 40 anos, e mesmo assim, mesmo vivendo naqueles tempos que não tinha lei, não havia lei espiritual, não havia lei moral, não. O homem poderia ter tantas mulheres quanto necessitava para que ele pudesse gerar filhos para poder formar a sua clã. Abraão abriu mão de filhos, mesmo tendo oportunidade de se relacionar com outras mulheres, porque ele honrava a sua palavra com a sua esposa Sara. Ele continuava amando a Sara do jeito que ela era. Mesmo estéril, ele a considerava. Ora, um homem que tem um caráter do tipo de Abraão não se acha em qualquer lugar, nas esquinas das ruas da vida. É verdade ou não é? Olha só, nós vamos ver hoje como Abraão era. Vamos ver o tipo de caráter de Abraão nesse texto que nós vamos apresentar agora. Olha só. Depois que Abraão resgatou o seu sobrinho que tinha sido levado pelos inimigos da sua terra. Então, Abraão reconquistou tudo o que Sodoma e Gomorra tinham perdido, inclusive Ló. Então, o rei de Sodoma se aproximou para Abraão e disse-me: olha, Abraão, me dá as pessoas do meu povo e os bens, quer dizer, os despojos, fica para ti. Quer dizer, esse é o espírito de Abraão. Olha só. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quer dizer, Abraão era um homem de fé. Era um homem de fé. Além de caráter, ele tinha fé no Deus vivo. Levantei
a mão ao Senhor Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, ou sandália naquela altura, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Ele tinha direito, Abraão tinha direito de pegar os despojos e levar para sua casa. Mas ele disse, não, não quero isso, não quero os despojos. Para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, minha amiga, veja que Abraão não era um homem avarento, ligado ou atado ao dinheiro, às conquistas materiais. Ele prezava a sua honra. Ele foi lá lutar contra os inimigos de Sodoma e Gomorra por causa do seu sobrinho, para salvar o seu sobrinho. E uma vez que ele salvou o seu sobrinho, ele não queria os despojos, as riquezas que ele deveria ter tomado por questão de justiça. Não, ele não quis. Ele deixou tudo para lá. E a verdade, a bem da verdade, minha amiga, isso mostra que o caráter de Abraão, o pai na fé de Israel, o pai do povo judaico, ele não era avarento, ele não usava de usura, de ganância, porque se ele fosse um homem voltado para o dinheiro, ele com certeza tomaria os despojos para si. Mas ele disse, não, eu não quero os despojos. Fica para você, eu só quero o meu sobrinho e mais nada, livrar o meu sobrinho. E os meus servos que me ajudaram nessa conquista, eles têm o seu direito só, mais nada. Mas eu não quero nada. Então, isso mostra o quê? Que Abraão era um homem de caráter. Por que nós estamos falando sobre o caráter de Abraão? Porque, às vezes, muitas pessoas que creem na Bíblia, creem na palavra de Deus, creem no Senhor Jesus, mas não desenvolvem. A vida é atrofiada, o trabalho é atrofiado. E eu falo disso de pastores, obreiros, bispos, ex-bispos, ex-obreiros, etc. Eu falo daquelas pessoas que não desenvolvem a sua fé, mesmo crendo no Deus de Abraão. Por quê? Por que a pessoa diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo? Simplesmente, minha amiga, meu amigo, porque são pessoas que não honram, não têm honrado a sua palavra, a exemplo do nosso eterno Pai. Porque o nosso eterno Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, honra a sua palavra. Como que ele vai fazer aliança com pessoas que se dizem cristãs, mas faltam com a sua honra, faltam com a sua palavra, faltam com o seu caráter? Não dá para combinar o Deus com o seu caráter santíssimo, puríssimo, que honra a sua palavra, envolver-se, fazer aliança com pessoas que não têm caráter. Então, essas pessoas que eu referi, elas estão dentro das igrejas, mas não crescem, não desenvolvem, porque não têm caráter, não têm caráter. Usam e abusam da mentira, do engano, usam e abusam do seu mau caráter fora da igreja. Dentro da igreja são uns santinhos, mas fora delas, a coisa pega. Então essas pessoas podem enganar todo mundo, só não podem enganar ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, porque é um Deus de palavra, que empenhou a sua palavra e zela pela sua palavra. É um Deus de caráter. Abraão era um homem de fé, mas ele era um homem de caráter. Não olhe só para o homem Abraão como um homem de fé que conquistou mundos e fundos. Não. Olhe para Abraão com esses olhos mais
digamos assim, os olhos mais profundos, porque ele era um homem de caráter. Foi escolhido por Deus porque ele era de caráter. Então, às vezes, por exemplo, quantas pessoas fizeram o jejum de Daniel e ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, honram a própria palavra. Deus é um Deus de palavra, é um Deus de honra, é um Deus de caráter. E Ele está buscando homens de caráter, pessoas de caráter, pessoas que gostam do que é certo, do que é justo, e não pessoas que são avarentas, agarradas, atadas ao dinheiro e também às coisas desse mundo. Então, eu estou batendo nessa tecla para tentar despertar em você a fé que agrada a Deus, a fé que obedece à palavra de Deus, mas que está embutida de um caráter de honrar a sua própria palavra. Minha amiga e meu amigo, você pode verificar, os homens que Deus escolheu no passado, os homens de fé que Deus escolheu no passado, eram homens de caráter. De caráter. E não só homens, mas também mulheres, né? Homens e mulheres de caráter. Maria era uma mulher de caráter, era uma jovem virgem de caráter. Sara era de caráter. Todas as mulheres de Deus, Lia era uma mulher de caráter. Todas as que foram usadas pelo Espírito Santo tinham caráter. E é esse o tipo de pessoa que Deus está buscando hoje para mostrar a sua grandeza e glória neste mundo. Graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé,
do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Emocionalmente me sentia muito ansioso, acabei me refugiando nos vícios, trazia um pouco de prazer, só que também era por momento. Por muitas vezes eu achei que eu não ia sair dessa situação. Meu nome é Otávio Ribeiro, arquiteto, 39 anos, nascido em Mogi das Cruzes. Eu comecei trabalhando com meu pai é engenheiro civil, sempre teve escritório de engenharia e arquitetura. Ingressei na faculdade de arquitetura e lá me formei. Conheci a minha esposa e as coisas foram se concluindo. O meu objetivo que eu tinha como vida, né, com a força no meu braço, foi acontecendo, foi se realizando. Estava indo muito bem, mas por alguns motivos particular de família, a gente começou a entrar em atrito. Numa reunião que a gente estava tendo, eu acabei falando assim, ó, a partir de hoje eu tô fora da sociedade. Então eu acabei saindo com uma mão atrás, outra na frente. Isso acarretou dívidas com bancos, né, dívidas com fornecedores, dívidas de ações trabalhistas, oficial de justiça batendo na minha porta. Então isso acabou trazendo muito problema para mim, trazendo problema na família, discussão com a minha esposa, né, brigas constantes. Eu acabei recebendo ameaça de morte por mão de obra não paga. Eu era um cara religioso, eu ia de denominação a denominação, tentando buscar a paz, tentando buscar algo que estava me faltando dentro, que eu não tinha encontrado. Por muitas vezes, diante de tudo aquilo que eu fazia como errado, sempre tinha uma voz no meu ouvido. Eu ficava desesperado por coisas que eu fazia que não era para eu fazer. Todas as vezes que eu estava lá escondido, acendendo cigarro, bebendo, coisas do tipo, vinha essa voz, Deus falando comigo: você só está protelando aquilo que eu tenho para te entregar, você só está protelando, larga isso. Mas eu falava para Deus, eu não tenho força, o que eu tenho que fazer? Eu me sentia muito fracassado, uma enorme insatisfação, até de pensar em morte, porque isso acabava trazendo uma certa angústia, um certo fracasso em tudo que estava acontecendo comigo, e era desesperador. E passamos em frente à Universal. Mas o preconceito do que as outras denominações me falavam que não era uma igreja certa, que não era uma igreja para poder frequentar, que lá só queriam fazer lavagem na sua cabeça, só queriam dinheiro, que lá é a igreja da nova era. Até isso eu chegava a ouvir, e como já havia batido em tantas outras portas, nunca tive um respaldo que eu precisava, e eu ia falar assim, vamos entrar aqui. Quando entrei, fui super bem recebido. O pastor que me recebeu, ele
já trouxe uma palavra de fé, falando que a minha vida tinha jeito. Entrega a tua vida para Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E era a porta que eu procurava, porque eu bati em tantas outras e ninguém me falou isso. Nunca me falaram que eu tinha uma esperança. Nunca me falaram que eu ia ter a minha vida transformada, que minha vida tinha jeito. E já me deu certeza de que eu ia dar a volta por cima e ia arrebentar. E Deus foi falando comigo. Deixa o vício, deixa o seu título de arquiteto, deixa os seus erros que você cometeu no passado. Deixa tudo isso aí de lado. Deixa as coisas do mundo lá fora. Deixa as coisas, tudo que te aconteceu, que te acarretou, que te trouxe angústia, ansiedade, tudo que te trouxe o pecado. Deixa tudo isso aí de lado e se volta para mim. E Deus foi falando assim comigo. E eu coloquei toda a minha vida no altar. Eu me entreguei por completo. Era uma oportunidade para fazer toda essa diferença. E nisso, quando eu entreguei por completo, o Deus, o Espírito Santo, no altar, ele me trouxe aquilo que eu mais precisava, que era a presença dele, o meu bem maior, a joia rara, minha pedra preciosa, o meu tudo, o meu fôlego de vida. Fui batizado com o Espírito Santo. Foi um dia inesquecível. E eu posso afirmar com todas as letras, com toda a certeza, que o altar é que me trouxe vida, que me trouxe, que me faz toda a diferença na minha vida. Então, veio uma fogueira santa. Eu nunca me obrigaram. Eu entendi o que era a fogueira santa. Sempre muito baseado na palavra, sempre Deus falando comigo no altar, com a minha esposa, né? Então a gente nunca teve reservas para isso, nunca ficou acuado, nunca ficamos intimidados. Pelo contrário, a gente sabe que se a gente colocar a nossa vida no altar, entregar aquilo que Deus sempre vem falando com a gente vai fazer a diferença. O altar nunca me deveu nada, pelo contrário, sempre me deu tudo o que eu preciso. O que o altar me deu, primeiramente, é o Espírito Santo. Ele me trouxe a paz, me trouxe a alegria. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, um casamento que eu e minha esposa, a gente pode sentar, conversar. Em 2018 veio o nosso filho, ele é uma bênção, não dá trabalho nenhum. Temos uma vida regalada, uma vida, tudo que a gente quer a gente compra as coisas do melhor, vai no supermercado, antes tinha que contar moedas, hoje não, hoje a gente compra o que a gente quer comer, compra as coisas do melhor, né? A gente tem paz, aquelas dívidas que eu tinha foram pagas, eu tenho presenciado a grandeza de Deus. Deus me deu uma direção, uma visão para montar uma farmácia, e nessa farmácia também Deus tem prosperado. A gente tem mandado medicamentos para todas as regiões de São Paulo, para o interior, para a região norte, nordeste, sudeste. Deus me deu um carro melhor do que eu tinha, né? Deus me deu um apartamento, né, no melhor bairro da minha cidade. Eu tenho hoje uma vida plena. É uma coisa gloriosa. Se não fosse o altar, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, não. Com certeza foi a misericórdia de Deus que tem me proporcionado tudo isso. Para quem é a Fogueira Santa? Tinha muito ódio da minha mãe e eu peguei o estilete, né, e cortei o meu pulso. Não tenho estudo, eu tenho apenas a 4ª série. Estava tão difícil que eu não tinha o dinheiro para comprar o leite. É o momento certo para ouvir e obedecer a voz de Deus. Tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E eu me entreguei, me lancei. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a deixar tudo aquilo de errado que eu praticava. Com o objetivo de despertar a fé, crendo que tudo o que aconteceu no passado ainda acontece no presente. E foi quando eu fiz
a fogueira santa. Foi tudo que eu tinha. Eu não tive problema nenhum em sacrificar. A fogueira santa gera os maiores testemunhos de fé. Eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregada, vivia dependendo dos outros, hoje eu sou empresária. Montei o primeiro restaurante de culinária japonesa. Hoje eu moro num condomínio fechado. Tenho terreno residencial, terreno comercial. Essas pessoas conquistaram tudo e o maior tesouro. A melhor e a maior bênção eu já alcancei, que é a minha salvação, né, que é o Espírito Santo. Minha maior riqueza é o Espírito Santo, é a força, é a capacidade que Ele me dá. Procure hoje uma Universal e participe da Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação total da sua vida. O altar é o lugar que aceita todos os que se aproximam dele. Independente de cor, raça, sexo, pobres ou ricos, cultos ou incultos. Apesar disso, o altar revela a real intenção do coração. Como o tribunal do Altíssimo, o altar separa os falsos dos verdadeiros, o joio do trigo, os bodes das ovelhas. O Senhor Jesus falou sobre isso dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos se aproximam do altar e se ajoelham, choram, gritam, mas saindo dali continuam a viver no pecado. Veja o exemplo de Zaqueu. Senhor, vou doar aos pobres metade dos meus bens. Se roubar alguém, restituirei a pessoa 4 vezes mais. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Não orou, não fez vigília, não estava na igreja, mas no momento em que sacrificou toda a sua vida errada, se tornou um herdeiro de Abraão. Ele seguiu os passos de Abraão. Deixou tudo para trás e obedeceu à voz da fé na palavra de Deus. O mesmo tem acontecido com muitos que viveram na criminalidade, foram considerados escórias da sociedade e casos perdidos para todos. Mas num canto escuro de uma cela, dobraram seus joelhos e fizeram dali um altar e clamaram ao Senhor Jesus Cristo e renderam suas vidas por inteiro. Receberam o batismo com o Espírito Santo e hoje também são herdeiros de Abraão. Os olhos do altar enxergam bem diferente dos olhos desse mundo. O altar é para todos, mas o único idioma que ele entende é o do sacrifício total, incluindo os pecados.
terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá eu vou subir, e o sonho que me destes quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. O teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Contigo estarei. Depois de uma semana exaustiva e estressante, existe um lugar onde encontramos força e paz. Todo domingo no Templo de Salomão, milhares de pessoas têm encontrado através da palavra e da oração forças e direção para mais uma semana de lutas e desafios. No jejum do Espírito Santo às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na palavra. Na concentração de fé e milagres às 9h30, você e toda a sua família podem participar de uma reunião completa. Bênção para os casais e toda a família. Oração para a cura das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. E o principal, a oração para o encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. E ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo, para aqueles que desejam mais e têm sede da presença de Deus e buscam estreitar o seu relacionamento com Ele. Seja ao nascer ou no pôr do sol, participe de uma reunião aos domingos no Templo de Salomão.
Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, sofrer da depressão. Os problemas que eu via na minha infância era minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito doente. E o meu pai era o que trazia o sustento da casa, mas era uma pessoa sem estudo, né? Não tinha conhecimento e ganhava muito pouco. Então eu comecei com o meu primeiro trabalho, né? Logo em seguida eu fui trabalhar com eventos, né? Como modelo. Eu conheci o meu esposo, no qual ele sempre me acompanhou nas minhas atividades, né? E nós viemos a casar. Né? Depois de 2 anos, nós tivemos a nossa filha, né? Com 22 anos eu tive a minha filha e logo em seguida veio o problema financeiro, né? Que foi tudo um atrás do outro, né? A sociedade que o meu esposo tinha, uma dívida que acarretou mais de 1 milhão e, querendo ou não, a vida financeira, ela acaba atingindo o casamento, né? Então, começou a ter brigas, a ter o desentendimento, né? Então, foi assim que ocasionou a depressão. Começou a dar uma queda muito forte no meu cabelo, né? Eu não tinha coragem de nem sair da rua, porque eu achava que as pessoas não estavam olhando para mim ou conversando comigo. Elas olhavam para o meu cabelo. Nossa, uma moça tão bonita e sem cabelo. Eu só chorava. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar a casa, eu não tinha vontade de nada. Eu só chorava. Por quê? Porque eu trabalhava muito com a fisionomia. Eu fiz todos os exames e os exames não diziam nada. Quando eu passei com o médico, ele já fez o encaminhamento para eu passar direto com o psiquiatra. Nem com o psicólogo foi direto com o psiquiatra. E lá eles me passaram uma medicação que eu só dormia. Quando eu tomava essa medicação, eu não conseguia nem me levantar. Mas dentro de mim era um vazio. Eu ficava deitada e eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de me levantar, de arrumar, fazer coisas simples, arrumar a casa, cuidar da minha filha, que na época ela era pequena. Eu não tinha vontade nem de sair. Vi uma programação, né, na televisão falando da igreja, né, e eu tomei uma decisão e fui até uma igreja. Fui até uma igreja universal. Quando eu entrei, que eu vi, eu comecei já a sentir aquela paz. Porque até então, eu sentia aquele vazio dentro de mim e um peso. Eu sentia um peso nos meus ombros, né? Um peso nos meus braços, nas pernas, né? E quando eu sentei ali, né, eu comecei já a me sentir calma. Mas quando o pastor chamou a gente ali na frente, eu falei assim, não, eu vou. E naquele exato momento eu fui disposta a fazer uma aliança com Deus, né? Eu coloquei o meu eu naquele altar. Então quando eu saí de lá, eu já saí diferente, leve, com uma força de que ia mudar, com uma certeza, a certeza que ia mudar. Foi uma das melhores noites, eu dormi, não precisei de remédio, inclusive eu excluí todos os remédios. Eu, por conta própria, eu deixei de tomar. Eu tive entendimento que para eu permanecer firme e vencer todos os meus problemas, os meus complexos, eu tinha que ter o Espírito Santo, né? Então, a minha preocupação já não era mais com a minha casa, com meu esposo, com a minha filha, mas sim, a minha preocupação era o quê? Era agradar a Deus. O Senhor quer que eu me batizo? Então eu vou me batizar. O Senhor quer que eu busque? Então eu vou buscar. Então eu não só buscava nas reuniões, mas assim que eu saía das reuniões, em casa. Então, num certo dia, nessa minha caminhada, eu me preparei. Eu falei assim, não é hoje, Senhor, eu tenho um encontro com o Senhor. Abri um jejum, eu preparei assim tudo. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum, eu cheguei antes,
Eu não conversei com ninguém, porque eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, né? Eu fiquei bem pertinho daquele altar, falei, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, eis-me aqui, eu preciso tanto do Senhor. E comecei a buscar com todas as minhas forças, com toda a minha entrega. E naquele exato momento, eu senti uma alegria tão forte dentro de mim e a certeza que Ele estava comigo. A minha alma sentiu um gozo muito grande, uma alegria transbordante, que parecia que a reunião foi tão rápida e eu não queria sair de lá. Ali eu recebi o Espírito Santo, o batismo, né? Falei em línguas, né? Então, assim, foi diferente. Aquela vontade que eu tinha de poder ajudar as pessoas. Poxa, se Deus veio até a mim, se o Espírito Santo veio até a mim, do jeito que eu sou, cheia de falhas, erro, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Então veio esse desejo de ajudar e poder fazer mais. O próprio Espírito Santo, ele começou a me dar sabedoria para eu poder resolver aqueles problemas. E uma dívida de mais de 1 milhão que nós tínhamos, né? Através da sabedoria, da direção, nós quitamos essa dívida, né? Eu e meu esposo, eu pude ajudar ele, ele passou a me ouvir. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? Tenho o meu próprio escritório, né? Então, aqueles sonhos que eu tinha anulado, aquela situação, aqueles problemas, ficou tudo para trás. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa, eu mudei totalmente. Aquela baixa estima que eu tinha, né, de me ver no espelho, hoje eu não tenho mais. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu entendo que sem Ele eu não sou nada. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada pode preencher o que o próprio Deus me deu. Né? Eu não trocaria o Espírito Santo por nada deste mundo. É maravilhoso saber ver o resultado do trabalho que o próprio Deus nos tem incumbido. Isso é o nosso salário. O salário que Deus nos tem pago é justamente esse, de ver o resultado das nossas orações sendo atendidas. E a verdade, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo é o nosso bem, a nossa riqueza, é a riqueza que nós queremos passar para as pessoas. Há quem diga assim, bispo, por que o senhor não dá a sua riqueza para os pobres? É o que eu faço todo dia. É o que eu estou tentando fazer, mas as pessoas nem sempre estão dispostas a receberem essa riqueza magnífica que muda a vida das pessoas, que traz paz, que dá alegria e que dá sabedoria para ganhar dinheiro, para pagar suas dívidas, enfim, para resolver todos os seus problemas. Agora, é preciso se entregar, é preciso buscar, é preciso se envolver com o Espírito de Deus para ter toda essa riqueza. Nós vamos assistir, então, agora mais um testemunho de pessoas que foram vítimas de fake news, notícias falsas. Vamos assisti-lo para ver como é que Deus faz a obra, independentemente de todo o preconceito do qual nós temos sido vítimas, mas graças a Deus por isso. Vamos assistir. Meu nome é João Paulo Valentim, tenho 35 anos, sou da cidade de Boituva. Eu tinha um grande preconceito contra a igreja, por conta de ouvir falar que o bispo era ladrão, as pessoas só denegriam a imagem da igreja. Na minha opinião, a igreja do bispo Edir Macedo, para mim, eu achava que ela era uma fonte de dinheiro. Ela não traria resultados, e sim queria o nosso dinheiro. Era essa a imagem que eu tinha da igreja antes. E até porque as pessoas não falavam da Igreja Universal, e sim da igreja do Edir Macedo. Na época, eu classificava as pessoas que iriam naquela igreja, pessoas ali que estavam sendo enganadas, que não tinham assim não procuravam um entendimento, parece que não tinham um entendimento para detectar que a igreja só queria o dinheiro deles.
né? Então, tipo, para mim eu tinha essa opinião assim meio formada nesse sentido, que as pessoas não tinham sabedoria e que se deixava levar, acabava sendo influenciada pelo pastor, pelo bispo, pelas pregações que era passada naquelas reuniões, né? Mas mesmo com todo o preconceito, a minha vida era cheia de problemas. O meu casamento não tinha paz, a gente vivia brigando de dia e de noite, muitos ciúmes, ao ponto de chegarmos quase se separar. A minha vida financeira ela acabou sendo arruinada devido ao vício que eu tinha de jogos. Então, todo o dinheiro que entrava, ao invés de eu trazer para casa para sustentar a minha família, pagar as contas, manter a casa, eu acabava usando nos jogos. Então eu perdi aquele dinheiro nos jogos e daí eu tinha que recorrer a empréstimo para cumprir os compromissos. A minha esposa passou aí na igreja. Até então ela foi escondida de mim, né? Começou a frequentar algumas reuniões em horários que eu não ia desconfiar, porque eu estava em trabalho. Então ela ia nas reuniões da manhã ou no período da tarde. E com isso eu não sabia que ela ia. Até que ela chegou para mim e contou que estava indo. E quando ela chegou em mim e falou que estava indo na Igreja Universal, de forma alguma eu aceitei aquilo. E mesmo eu não gostando dela ir, né, participar das reuniões, eu acabei percebendo nela uma mudança, né? Através do alimento, das reuniões que ela recebia na Igreja Universal, eu vi que aquela pessoa que antes era nervosa, que brigava por tudo, desconfiava até da minha sombra, ela estava tendo mais cautela para falar comigo. Então ela não falava da forma que ela falava antes. E aquilo ali foi me despertando. Mas devido a ver essa mudança, eu acabei lutando contra o meu eu, contra a minha vontade, contra o meu preconceito e acabei indo participar dessa reunião. O pastor começou a pregar na reunião e ele começou a pregar a minha vida, né? Ele começou a falar como se estivesse falando só para mim. E daí gerou mais desconfiança, porque daí eu pensei, a minha esposa deve ter contado toda a nossa vida para ele. Então eu fiquei muito desconfiado, mas mesmo assim continuei. E na forma que ele pedia a oferta, o que chamou a atenção é que ele pedia para a gente honrar a Deus e não a igreja. Então se você desse o seu melhor, era para Deus e não para a igreja. Só que não tinha uma pressão, não tinha uma separação entre aqueles que davam e aqueles que não davam. O tratamento ele é igual a todos, as orientações eram igual a todos, a atenção era igual para todos, então isso acabou, eu comecei a ter uma visão diferente da Igreja Universal. Então a partir daí que eu entendi que o segredo era obedecer, eu tive para mim o seguinte, decidi fazer tudo o que eu não fazia, porque antes eu era um mau marido, tinha um caráter duvidoso profissionalmente, vivia em meios a mentiras, e quando eu ouvi a palavra de Deus, eu vi que eu poderia ser diferente. Então eu acabei obedecendo, me entregando a Deus e a partir dali eu tive um novo comportamento. Hoje o meu casamento ele é um casamento abençoado, com paz, com muito amor. A minha esposa e eu, nós temos um diálogo excelente e isso é passado, as pessoas veem isso no nosso casamento, os nossos familiares presenciaram isso. A gente hoje é exemplo na nossa família. Eu não sou mais aquela pessoa viciada em jogos que outrora deixava de levar alimento para minha casa, para minha filha, para poder estar na mesa de um bar jogando, perdendo dinheiro. Hoje eu não tenho mais aquela vontade de estar nesses lugares. Fui completamente liberto, completamente livre. Hoje o que eu mais lamento é de ter sido lesado pelas influências que eu tive através das mídias, de jornais, de reportagens que denegria a imagem da Igreja Universal e que me impediu com certeza de chegar antes, porque devido aos problemas que eu tinha, o sofrimento que eu tinha, com certeza se eu não tivesse tido essas influências eu tinha chegado antes na Igreja Universal e teria resolvido a minha vida, teria mudado a minha vida o quanto antes. Hoje eu indico para todo mundo, se a pessoa vir falar para mim que está passando por um problema, a porta que eu indico para ela é a Igreja Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile,
O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Jacó. Ó meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós temos essa convicção de que o Senhor não dorme e nem mesmo cochila. O Senhor está atento a tudo que acontece em todo o universo, especialmente aqui na Terra, onde há homens, pessoas, seres humanos que carecem da tua misericórdia, da tua compaixão. E é por essas pessoas que nos assistem nesse momento, que participam dessa programação, que eu oro. Elas creem, elas estão buscando, elas estão em busca, meu Senhor, de respostas do Deus invisível, do Deus dos impossíveis, para que venha mudar a situação da vida delas. Meu Pai, eu te peço por essa criatura que me ouve nesse momento, está vivendo um momento difícil, dificílimo, um momento desgraçado da depressão. Ó meu Pai, faça acontecer neste momento um bem-estar, como um sinal de que o Senhor ouviu a oração dela, de forma que quando nós terminarmos nessa oração e ela beber desse copo com água, e mesmo que não tenha água, ela seja tocada de forma que o Senhor, meu Senhor, seja glorificado na vida dela, para que ela venha então conhecer a tua verdade e ser liberta por completo. Eu te peço por todo este povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e os que creem digam amém e graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus. Só Jesus mesmo, não tem outro jeito. Você crê, você não crê, Jesus é a única solução, Ele é a única porta. E quando as pessoas se aproximam dele, que é representado, ele se faz representar pelo altar. Quando a pessoa se chega no altar, as pessoas têm uma presença ali que elas não sabem como se expressar para manifestar essa presença. Faça isso, venha a uma igreja universal do Reino de Deus, aproxime-se do altar e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Até lá. Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá
dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.